E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende dicas sobre como interpretar os gráficos, dicas de como interpretar as tendências, dica de como interpretar os candles, ou dicas de como interpretar as velas, né, que é algo que vocês gostam também de dar essa nomenclatura. Tanto faz, o importante é você entender que você tem que aprender como operar essas modalidades dentro da análise gráfica. Estou olhando o gráfico aqui, a faca caindo, como costuma dizer o palavreado traders, né, vamos assim dizer. O gráfico buscando, derretendo. O que eu vou fazer? Eu vou contra a tendência? Não, imagina, jamais. Eu vou fazer o que o gráfico está fazendo. Simples. Então, quando você aprende, através dessas dicas, como interpretar o gráfico, como interpretar a tendência, como interpretar as velas, ou como interpretar os candles, você aprende as movimentações gráficas, ó. Então olha que interessante, gráfico vindo, mergulhando, veio rompendo tudo e buscando região mais a fundo. O que eu fiz? Segui tendência, simples, básico. Quando você começa a aprender os movimentos gráficos, você começa a aprender as lógicas do movimento, você consegue ter entendimento. Tá lá, ó, entrada perfeita. Só fiz aquilo que o gráfico está fazendo. Inclusive pode ser que nós tenhamos uma outra entrada nessa região aí, tá? Vamos aguardar o movimento do preço. Você que está chegando aqui, novo no canal, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para não perder nenhuma aula gratuita que eu posto aqui. E tem de presente para você, ó, esses 16 padrões de candle para você baixar e estudar, são 36 páginas. Onde você acha esse book aqui? Está aqui no meu canal do Telegram. Qual é o meu canal do Telegram? Treinamento Hunter. Ah, Cadu, eu vi um outro canal, tem seu nome, sua imagem. Não sou eu. Cuidado com os perfis falsos. O único canal do Telegram é esse, tá? Inclusive, você que é do treinamento, lá no treinamento tem o link do canal do Telegram. E ainda tem gente que está lá no treinamento e está no Telegram errado. Eu não consigo acreditar nisso, mas tudo bem, né? Acontece. Então é só entrar no meu canal do Telegram, ir na mensagem fixada, clicar, link para download, e-book para download e fazer o download inteiramente grátis. Ó, voltando ao gráfico, olha que eu falei para você que teria uma outra entrada aqui. Euro-GBP, aliás, Euro-GBP, ó, Euro-USD, que eu falei que poderia ter uma outra entrada, que ele veio, está rompendo essa região, está indo buscar mais a fundo ainda. Euro derretendo, tá bom? Ó, outra coisa, se você precisar fazer uma pergunta, uma dúvida, algo que você questionar, você pode entrar em contato comigo também pelo Instagram, né? Deixa o gráfico desenrolar ali. Cadu Rinaldi é o meu perfil. É só entrar em contato comigo, aqui você vê resultados dos alunos, você vê link do treinamento, você vê aqui ó, que está com 60% de desconto. Então corra, aproveite a promoção. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Então veja o gráfico trabalhando aqui ó, novamente, fazendo um movimento. Deixa o gráfico trabalhar, que no futuro a gente pode pensar em fazer alguma entrada. Vamos lá para o GBP-USD. O que eu tenho que pensar quando eu vejo o gráfico? O que eu posso interagir com o gráfico quando eu vejo o gráfico trabalhando dessa forma? Eu posso entender e compreender que eu posso aprender como operar, por exemplo, opções binárias e no conforto do meu lar ganhar dinheiro. É que o que muitos estão fazendo, que muitos têm conseguido fazer. Só que o que você tem que saber? Você tem que saber que tudo advém de muitos estudos, de entender realmente como é que o gráfico funciona. Nada é por acaso. Olha como que o gráfico está trabalhando neste momento aqui, deixando o gap, mercado derretendo, ou seja,
Você tem que entender todo um contexto gráfico de movimentação para compreender um momento de entrada. Então não é simplesmente, eu vou interpretar a vela e vou fazer a minha entrada. Olha que entrada bonita, continua derretendo. Eu vou interpretar a vela e vou fazer a minha entrada. Não, você tem que interpretar o gráfico, você tem que interpretar a tendência. Olha esse movimento, você tem que interpretar os candles, você tem que interpretar muita coisa para entender o movimento. Como esse movimento, olha o gráfico chegando nessa região, fazendo uma pressão aqui para segurar nessa região. Olha que movimento. Só que dentro da movimentação lógica, padrão, você tenta fazer o quê? Tenta no sentido de saber o que está fazendo. Entender a dinâmica do gráfico para fazer uma entrada. Acabei de fazer uma entrada, por quê? O gráfico formou um padrão naquela região. Eu não entrei simplesmente porque é um suporte. É um suporte com um padrão. Então, quando eu sei interpretar o gráfico, quando eu aprendo a interpretar o gráfico, ou como interpretar o gráfico, como interpretar a tendência, como interpretar os candles, como interpretar as velas, eu aprendo que existe um padrão de velas na região. Eu entendo que a tendência fez uma movimentação lógica, uma movimentação com razão. Eu entendo que o gráfico está fazendo uma movimentação lógica, uma movimentação com razão. Existe o porquê de eu fazer uma entrada nessa região de compra e você entende o que eu estou fazendo como entrada, principalmente quem é do treinamento. Este padrão aqui, este padrão aqui de entrada está no e-book para download. Mas tem muita gente que não faz o download, não baixa, não estuda. Aí, paciência, né? Eu procuro ajudar, eu procuro interagir com vocês, eu procuro orientá-los. Quem está no treinamento tem o contato direto comigo para tirar dúvidas, para sanar problemas. Mas quem aqui do YouTube não tem, aproveite, né, este book para fazer leitura, para estudar os gráficos, para entender os gráficos. A minha entrada foi simplesmente esperar o gráfico chegar aqui no suporte. Entendi, porque eu aprendi como interpretar os gráficos, entender o seu contexto. Eu entendi como interpretar a tendência e seus contextos. Eu entendi como interpretar as velas, como interpretar os candles. E aí eu sei, claro, vendo um volume, como fazer uma entrada bem feita, um filtro, um gatilho de entrada. Olha o preço continuar subindo. Quando a gente tem conhecimento técnico, a gente é capaz, por exemplo, de aprender a operar opções binárias no conforto do nosso lar e ganhar dinheiro. A gente é capaz de fazer isso. Então, o mundo vive aí há 2 anos e meio, um conflito econômico gigantesco. Aqueles que conseguem home office, trabalhar e ganhar dinheiro em casa, ganhar dinheiro pela internet, hoje é totalmente diferente do que há 3, 4 anos atrás. E você sabe o que eu estou dizendo. Tem muitas pessoas que se reinventaram nesses últimos 2 anos, justamente trabalhando em casa, fazendo um trabalho home office. Eu estou tentando puxar na memória aqui, mas eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu trabalho home office. Então, eu também, para falar para você que a melhor profissão do mundo é você trabalhar em casa, eu sou um pouco... Eu não deveria ser eu para falar, né? Porque se eu já trabalho assim há muitos anos, deveria ser uma pessoa que nunca trabalhou e foi trabalhar em home office. Mas eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Como vale a pena trabalhar em home office. Como é gostoso a gente, no nosso lar, conseguir ganhar dinheiro, conseguir fazer dinheiro, conseguir cuidar da nossa família, conseguir os nossos objetivos trabalhando em casa, no conforto do nosso lar, fazendo o nosso dinheiro, sem nos preocupar com horário. Então, o conhecimento nos proporciona isso. Eu estou analisando, conversando, vendo o movimento e pensando numa possibilidade de compra aqui nessa região. Cadu, você vai comprar? Vou, por causa dessa região aqui. Tá vendo essa região aqui? Novamente um novo padrão. Que padrão? O mesmo padrão que aconteceu aqui no outro gráfico.
Essa entrada que eu fiz é o mesmo padrão que aconteceu nesse gráfico. Ou seja, por causa da volatilidade, por causa da força do mercado, por causa dos movimentos da tendência, por causa de um contexto gráfico, o gráfico tem trabalhado com essa lógica e essa razão. Simples, o gráfico está me mostrando. O gráfico está me mostrando esses padrões. Se o gráfico me mostra e me dá a oportunidade de entrada, eu vou entrar. Eu não vou pensar duas vezes. Por quê? Porque eu já tenho conhecimento técnico para isso. Quando nós temos o conhecimento técnico, entendemos interpretar os gráficos, interpretar as tendências e os candles, a gente sabe o que faz na frente do gráfico, gente. Quando o gráfico está assim, queda, tendência, tem muita gente que apanha do mercado. Pronto, tá lá, tá lá. Eu só esperei ele fazer um movimento aqui que enquadrasse dentro de uma lógica de movimentação. Por que que muitos de vocês perdem no mercado? Principalmente você aí que é seguidor do YouTube. Olha só, quando você viu o gráfico chegando nessa região aqui, você fez o quê? Só porque ele sentou, vamos assim dizer, né? Ele encaixou nesse suporte, você fez o quê? Você foi lá e comprou. Quem é do treinamento sabe. Quem é do treinamento sabe a importância desse padrão de candle aqui, ó. Sabe da importância desse padrão de candle. E quando ele faz este movimento de padrão de candle aqui, aí sim ele me autoriza então a fazer uma compra. Ou seja, quando você estuda o gráfico, em todos os seus setores, incluindo tendências, velas, compreendendo o movimento, você é capaz de operar um suporte e resistência com eficiência. Você é capaz de operar o suporte e resistência dinâmico. Você é capaz de operar o suporte e resistência avançado. Você é capaz de operar o suporte e resistência descomplicado. Eu sempre falo isso aqui no canal. Por quê? Porque tem gente que acha que suporte e resistência é só passar uma linha aqui. Ah, tocou na linha, eu entro. Se fosse tocar na linha e entrar, gente, seria maravilhoso isso, maravilhoso. Não! Se você tem uma linha ali que é o seu suporte, você precisa acompanhar o preço, você precisa entender o contexto gráfico, você precisa entender a tendência. Quando a tendência chega lá, se você tiver leitura de fluxo de volume, já é um caminho andado para você entender. Depois você precisa ver se existem padrões de movimentação, para aí sim você pensar numa compra, porque você está contra uma tendência de baixa gigantesca. Você só pode fazer um movimento contra a tendência se existe um porquê, se existe uma razão. Então, aprenda como operar opções binárias no conforto do seu lar e ganhe dinheiro sabendo o que você está fazendo, com conhecimento técnico. Com conhecimento técnico. Quando eu comecei a estudar, desde a época do Forex, isso aqui, gente, não tinha um Cadu para gravar um vídeo para explicar, ó, uma entrada dessa de baixo, o preço continuar derretendo em EURUSD, uma entrada dessa, ó, AUDCAD, ó, comprei aqui, olha o que aconteceu, o preço continuou subindo. Fui lá em EURUSD de novo, ó, comprei, o preço está subindo um pouquinho, né, contra uma tendência gigante dessa. Quando eu comecei lá em 2008, eu tive que começar a ler livros, estudar, me aprofundar, desenhar, rabiscar. Hoje está tudo mastigadinho para vocês, por exemplo, ter o treinamento lá. Eu trago no treinamento setor por setor do gráfico para você entender cada lógica da movimentação, cada porquê, cada razão de entrada, onde você vai aprendendo passo a passo a raciocinar, a entender a lógica, a compreender tudo que está acontecendo antes de apertar o botão. Você não pode apertar o botão sem ter o porquê. Se você chegar no gráfico, olha, entenda o que eu estou falando. Existe um movimento aqui, existe um suporte. Aí o candle está vindo, está descendo. O candle está vindo, está descendo, está chegando aqui. Se ele chegar aqui só porque ele chegou aqui, você vai fazer uma compra só porque ele chegou aqui? Você está errado. Não é porque ele chegou aqui no suporte. Ah, mas é suporte, o suporte tem que suportar. Não, 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 não. Guarda um negócio na sua mente. Suportes e resistências são feitos para serem quebrados. Por quê? Porque se suporte e resistência não for rompido, não tem movimentação no gráfico. Aqui, ó, era um suporte, não é? Aqui é um suporte, foi rompido. Por quê? Porque sem rompimento não há movimentação.
Então existe um porquê de um suporte segurar na região, existe o porquê de uma resistência segurar na região. Você tem que aprender como operar esse suporte e resistência, você tem que aprender como começar os seus estudos em suporte e resistência, você tem que entender o dinamismo do suporte e resistência. Por isso que eu falo que o suporte e resistência é dinâmico. Por isso que eu falo para você que você tem que estudar o suporte e resistência de forma avançada, o suporte e resistência avançado. E aí você entende que o suporte e resistência pode ser descomplicado. Só que para você entender que ele é descomplicado, você não vai estudar só suporte e resistência, você vai estudar a análise gráfica como um todo. A análise gráfica como um todo. Vocês não viram que quando o preço veio mais abaixo, eu falei assim, eu não vou entrar por causa deste suporte, eu vou entrar por causa deste suporte, por causa de uma movimentação gráfica, que eu vim acompanhando o gráfico, eu venho entendendo o gráfico, eu venho vendo o movimento do gráfico e entendendo que esse suporte aqui, ele pode fazer uma correção dentro de uma lógica de movimentação. Eu sei da onde saiu a tendência, para onde foi a tendência, eu sei onde a tendência pode parar, eu tenho conhecimento técnico para entender a lógica e a razão da movimentação gráfica. É isso que vai fazer você ser assertivo. Você pode falar assim, eu quero operar vela a vela. Sim, você pode operar vela a vela, mas se você não entender o contexto do gráfico, se você não entender a razão da movimentação, porque o candle, gente, isso aqui que você vê no gráfico, o candle, ele é apenas o efeito de uma causa. Isso aqui é uma causa. Estes dias mesmo um rapaz me perguntou assim, Cadu, quando é que eu sei que o candle vai romper a região? Como é que eu sei aqui, por exemplo, por que você entrou aqui comprado, mesmo o candle tendo fechado abaixo desse suporte, você comprou? Por que você sabe que vai dar certo? Eu disse para ele, porque eu não vejo o candle em si. O candle é apenas um detalhe do movimento. Para entender se vai romper ou não, eu preciso entender o gráfico. É o contexto gráfico que vai me dizer se o gráfico vai romper ou não. O candle vai ser apenas um detalhe que eu vou aguardar uma movimentação a favor ou não de um rompimento. Então você tem que saber como operar um rompimento. Você tem que aprender como operar um falso rompimento. Você tem que aprender para no conforto do seu lar ganhar dinheiro com opções binárias. Aprender como interpretar um gráfico, como interpretar tendência, como interpretar a vela, como operar rompimento, como operar falso rompimento, como saber ler o gráfico, como operar um suporte e resistência, como operar padrão de vela. Tudo isso é necessário para você aprender dentro de um contexto da análise gráfica. Eu estou falando aqui assuntos que você já ouviu em algum lugar, mas são assuntos de forma genérica. Quando você vem estudar, você se aprofunda em cada detalhe, cada setor do gráfico para você conseguir desenvolver dessa forma. É o que os alunos fazem, ó. Vou trazer aqui para vocês, ó. Olha, dá uma olhada, ó. Aquele negócio, né? Estuda, prática e tá lá. 4-1 no conforto do meu lar. Aqui, o Emerson, no conforto do meu lar. Entradinha só para testar conhecimento. Você entendeu? Tá ele na casa dele, na mesinha, ó, sentadão, trabalhando, ganhando dinheiro, aprendendo e operando opções binárias e ganhando seu dinheiro no conforto do seu lar. Existe profissão melhor que essa? Eu não sei. Se existir, você me avisa aí. Esse aqui é o Reginaldo, ó. O Reginaldo, ele também é taxista. Eu não sei ainda se ele está trabalhando como taxista, mas quando ele não está fazendo os seus translados, ele está no conforto do seu lar fazendo o quê? Ó? Bom dia, professor Cadu. Ótima segunda a todos, os Hunters. Análise gráfica é vida e tá lá. É um privilégio aprender com o melhor analista gráfico. Obrigado. O privilégio é meu ouvir isso. Reginaldo, ó, 5 horas da manhã, fazendo o seu dinheiro, o seu dia no trading. Isso aqui é o Michel, ó. Mais uma, Cadu, terminou no win hoje, foi 2-0. Ele mandou a primeira entrada, depois mandou a segunda, escreveu um textão, falou um monte de coisa. O Michel é aluno nosso, ó. Tá lá, na casa dele, no conforto do lar dele, fazendo dinheiro, ganhando seu dinheiro. Ah, todo mundo consegue isso? Aí vai depender do seu desenvolvimento pessoal, da sua capacidade pessoal de se desenvolver e de aprender e fazer acontecer. Não depende só do que o professor ensina, depende do que o aluno desenvolve pessoalmente. Isso é óbvio, isso é claro, né?
Olha isso aqui é o Luiz, ó, é aluno novo, entrou esses dias, ó, olha a sequência que o Luiz manda, ó. Olha que sequência linda, Luiz, ó, mandando cedinho. Bom dia, professor Cadu, mais uma semana começando, uma ótima segunda-feira. Análise gráfica é vida, passando aqui para compartilhar meus resultados depois do seu treinamento, estou conseguindo ter lucro. Hoje foi assim, 3-0, tudo no verde com uma sequência de vitórias. Muito obrigado, gratidão, que Deus abençoe sempre. Bora pra cima que ainda é só o começo de uma nova fase. Sim, o Luiz, às vezes ele tá aqui no chat, não sei se ele está aí, mas ele pode testemunhar para vocês. O Luiz falou que ele estava há 2 anos só entregando dinheiro pro mercado, só perdendo. E ele tá praticamente aí, o quê? 10 a 15 dias no treinamento. E agora ele tá batendo meta todo dia. Ah, Cadu, o que aconteceu? Primeiro que ele está estudando de forma correta, um método correto, que é a análise gráfica, onde eu mostro passo a passo como você analisar o gráfico e como você ter menos risco na hora de apertar o botão. E a partir dos ensinos que ele assimila, que ele se desenvolve, ele tem capacidade para desenvolver, ele aplica com maestria. Então é uma troca, tanto de conhecimento como aplicação do conhecimento. Não adianta você absorver o conhecimento e você não saber aplicar o conhecimento. Então é uma junção, é um trabalho em conjunto. O professor ensina, o aluno aplica. O professor pode ensinar o aluno não aplicar? Pode, pode. Aí leva mais tempo para aprender, ou o aluno acha que não nasceu para aquilo, aí começa a vir aquelas questões pessoais em volta, que é o que atrapalha a maioria de quem quer aprender. Mas tá aí, ó. O Luiz, com pouco tempo, e se ele estiver aí no chat ele pode testemunhar para vocês, depois de 2 anos sem conseguir fazer nada, hoje ele está aí, ó, só fazendo dinheiro no conforto do lar dele. Então, aprenda como operar opções binárias no conforto do seu lar e ganhe dinheiro. Mas você tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter entendimento, você tem que ter compreensão técnica para isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu não quero me alongar muito no vídeo. Eu sei que tem gente que não gosta de tempo muito longo no vídeo. O Cadu fala demais, o Cadu é chato. Eu tô brincando. Mas a mensagem que eu queria trazer isso para vocês é essa, tá? Aquele que adquire conhecimento, o conhecimento vale mais que ouro, mais que prata. Porque um conhecimento é algo que ninguém tira de você. Alguém pode vir roubar seu ouro, roubar sua prata. Agora o conhecimento, nunca. Você já ouviu falar naquelas histórias, por exemplo, uma pessoa que atinge uma maturidade, uma riqueza, você pode arrancar tudo dele. Ele vai lá e começa tudo de novo e se torna rico de novo. Mas por quê? É a riqueza dele que o fez rico? Não. É a capacidade que ele tem de se desenvolver que o torna rico. Tanto é que tem pessoas, por exemplo, que o avô foi muito rico, aí foi para o filho. Quando o filho chega no neto, o que acontece com o neto? O neto acaba com tudo. Por quê? Porque ele só herdou e não tinha essa capacidade de desenvolvimento pessoal de angariar riquezas. Ou seja, é conhecimento com sabedoria. E isso, gente, você não encontra na esquina. Eu sempre falo isso. Você não encontra na esquina conhecimento técnico. Você não aprende análise gráfica na esquina. E o que eu quero dizer na esquina? É ficar vendo vários vídeos do YouTube, várias pessoas aí. Ó, eu nem vou falar nada, tá? Aproveite aqui o canal do YouTube, aqui meu canal, que tem muitas dicas aqui, muitas orientações. Se você quiser aprender, se aprofundar, acelerar o seu conhecimento, vem para o treinamento, um preço irrisório desse, aproveite o valor, aproveite o preço baixo, porque eu sei que vai te ajudar muito. E não sou eu que falo não, são os alunos, tá? Eu só estou te falando o que os alunos falam para mim. Então aproveita, tá o exemplo aí o Luiz, ó, 2 anos sem sair do lugar, agora está aí batendo meta todo dia, todo dia. Ele pode testemunhar isso para vocês. Entenda que o conhecimento muda vidas. Eu digo que a análise gráfica é vida porque o conhecimento muda vidas, tá bom? Vou ficando por aqui. Ótimos trades, ótima semana aí. Fica com Deus. Até a próxima aula. Fui!